Você foi contratado por uma função específica e começa a trabalhar. O tempo passa e por ordem da empresa você começa a fazer outra função, com uma responsabilidade bem maior do que aquela que você começou fazendo. Mas ao contrário do que você esperava, o aumento de salário não veio junto. O que fazer nesse caso? Antes de começar, vamos àqueles avisos clássicos. O meu nome é Maria Noemi, eu sou sócia do Venâncio Batista Advogados e aqui no canal nós temos uma missão: fazer você entender quais os seus direitos no trabalho. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. O dia a dia no trabalho está sujeito a mudanças, mas é preciso que o empregado esteja sempre atento para entender se existe algum direito trabalhista que está sendo violado. O salário é a contraprestação pelo seu serviço, ou seja, você exerce uma função e recebe para isso. Dentro de uma empresa, os salários aumentam conforme o grau de responsabilidade do funcionário que exerce aquela função. Em uma loja, por exemplo, um gerente vai ganhar mais que um supervisor, que vai ganhar mais que um vendedor. Só que na prática, o empregador pode solicitar que você mude de função. Nesse momento, você vai começar a exercer outras atividades diferentes daquela que você fazia no começo e, consequentemente, vai ter sua responsabilidade aumentada. Nessa hora, o salário precisa aumentar proporcionalmente ao aumento da responsabilidade. Aqui no direito do trabalho, quando isso acontece, ou seja, mudança de função sem aumento de salário, nós temos o desvio de função. Mas o que exatamente é o desvio? O desvio de função ocorre quando um funcionário é contratado para desempenhar determinadas funções, mas no decorrer da rotina de trabalho, ele é direcionado a executar atividades que não correspondem à descrição inicial do cargo. Isso geralmente acontece sem que aconteça um ajuste no contrato ou uma compensação financeira adequada para aquelas responsabilidades que foram assumidas. Eu vou dar um exemplo prático. Quando um profissional é contratado como vendedor em uma loja e depois ele passa a desempenhar funções de caixa, incluindo manuseio de valores, atendimento direto ao cliente, nessa função. Nesse caso, além de realizar uma função totalmente diferente, o funcionário acaba assumindo novas responsabilidades que não estavam inicialmente acordadas. Quando o funcionário se encontra no desvio de função, é comum se sentir pressionado a aceitar as novas atribuições, até por medo de perder o emprego. Só que ignorar ou aceitar passivamente essa prática vai resultar em problemas futuros, tanto para o empregado quanto para a empresa. É muito importante a gente deixar claro que o desvio de função representa um abuso de direito por parte da empresa, porque ele vai infringir normas trabalhistas que regem essa relação entre o empregador e o empregado. Nesse momento, você precisa reunir e-mails, documentos assinados, registros de conversas ou qualquer outro documento que vá deixar provado que houve uma alteração de função não autorizada. Além disso, busque por colegas de trabalho que presenciavam essa mudança no dia a dia. Isso vai ser fundamental, porque caso a empresa não te conceda esse aumento, você vai precisar ingressar com uma ação judicial que vai pedir as diferenças salariais entre o salário da função que você exerce de fato e a função que está na sua carteira. Também tem outra coisa muito importante. Você precisa saber o salário de alguém nesse mesmo cargo que você exerce, porque é esse valor que vai servir de base para o pedido. Por exemplo, você estava exercendo a função de caixa. Quanto ganha um caixa na realidade? E fica atento, é ilegal que a empresa ofereça um pagamento extra por fora do salário para compensar o desvio de função, sem formalizar um acordo ou alterar o contrato de trabalho. Agora você pode estar pensando, mas Maria, eu faço a função desde o início do contrato. Essa mesma função, um outro colega meu faz exatamente a mesma coisa e ele ganha mais que eu. Nesse caso, a gente não está diante de desvio de função, a gente está diante de equiparação salarial. Um exemplo, você foi contratado como técnico de mecânica, mas você desempenha as funções de supervisão, semelhantes a de um supervisor de outra equipe. É necessário verificar se ambos os trabalhos são comparáveis em termos de responsabilidade e até mesmo de técnica. A Justiça considera que os trabalhos são equiparáveis quando um pode substituir o outro de forma totalmente eficaz. Essa pessoa que faz a mesma coisa que você e ganha mais, para a Justiça é chamada de paradigma. Na equiparação, a gente tem 4 requisitos fundamentais. O primeiro, o mesmo empregador e o mesmo estabelecimento. Ambos os trabalhos devem ser realizados para o mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Igualdade de execução no trabalho. A legislação vai exigir que o trabalho seja realizado com a mesma produtividade e a mesma perfeição técnica. Isso significa que você e o seu paradigma devem fazer a mesma função com a mesma qualidade. Ou seja, se ele faltar, você consegue substituir ele sem ajuda nenhuma. Tempo de serviço na empresa.
A diferença de tempo de serviço entre você e o paradigma não pode ser maior do que 4 anos. Se você entrou em 2010, ele tem que ter entrado em 2014 no mínimo. Tempo de exercício da função. A diferença de tempo no exercício da mesma função não pode ser superior a 2 anos. Se todos esses requisitos forem cumpridos, nós estamos diante de uma situação de equiparação. Por isso, assim como no desvio, é importante guardar a documentação e ter um conhecimento mínimo, pelo menos da remuneração daquele funcionário que faz a mesma coisa que você. Muita gente também pergunta sobre o acúmulo, mas o acúmulo ele é diferente desses dois. Para existir acúmulo de função, a gente precisa de 2 coisas. Primeiro, a função que você faz além da sua tem que ser de responsabilidade maior. E, para exercer as 2 funções, você faz hora extra, ou seja, trabalha além do permitido. Em todas as situações, é muito importante consultar um advogado da sua confiança. É ele que vai poder analisar os fatos e verificar a situação que você se enquadra e explicar se existe a viabilidade de um processo ou não. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir e deixar aqui no comentário se você tiver alguma dúvida. Se inscreve no canal para receber as notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo.